nome é Damiana Mello, eu tenho 49 anos e estou na gestão da Escola Maria José Loureiro. Está quanto tempo na gestão aqui? Nessa escola aqui eu estou com 2 anos, mas eu passei 6 anos na escola Nossa Senhora do Bom Conselho, que era lá em Bebedouro. Que foi bastante afetada, né? Totalmente afetada. Você imaginava que a escola ia ser afetada? Inicialmente não, né, que em 2018, né, que teve o primeiro tremor, eu moro na gruta e o pessoal do prédio em frente ao meu, o pessoal desceu todo, eu lembro bem, o pessoal desceu assustado porque o prédio tremeu. Mas a gente achava que foi por conta da chuva e uma coisa que não ia ter nenhuma consequência. Mas aí logo as casas do Pinheiro aí começaram a apresentar as rachaduras, né? Começou no Pinheiro. E até então a gente também não esperava ser afetado pela escola. A gente pensava que era uma coisa assim muito pontual, muito local do solo ter cedido. A gente não, ninguém acho que associava a Braskem à mineração. Até porque a gente só foi entender mais de mineração depois dessa situação, né? Porque até então ninguém queria saber nem o que a Braskem fazia e nada disso, né? Os impactos ambientais, ninguém nunca se preocupou com isso. Eu digo ninguém nunca, a população em geral, né? Porque a gente espera que os órgãos ambientais aqui tenham toda essa... Então, assim, ninguém se preocupou com isso. Então, quando a escola começou a apresentar rachaduras, aí a gente começou a ficar preocupado. E aí, logo, outras casas perto começaram a apresentar lá da lagoa mais casas. Aí o número foi aumentando, aí a gente começou a ficar preocupado, até o ponto que o pátio da escola era imenso e apareceu uma rachadura de um canto, cortando assim o pátio. Nesse momento, como é que foi? Qual foi a sensação, principalmente como diretor? A sensação foi de incerteza, insegurança e medo, porque quando a gente precisou desocupar o prédio, teve um tremor lá, e aí uma viga de uma das salas caiu, e aí o telhado caiu. A sorte é que não tinha aluno nessa sala na hora. Mas aí foi realmente um impacto muito grande, e aí a gente teve que vir aqui para o CEPA dividir escola aqui. E aí começou a gente a perder alunos, que a gente já tinha um trabalho bem sólido lá. A gente, quando assumiu a gestão do Bom Conselho, a escola tinha 650 alunos. Depois que a gente assumiu, no ano seguinte, dobrou, a gente foi para 1.023 alunos. A senhora lembra do ano? Lembro. 2000, que a gente chegou na escola em 2016. E as coisas começaram a desandar depois de 2018, né? Em 2019 a gente teve que subir aqui. Aí depois veio a pandemia e a escola não dava para continuar dividindo o prédio com a escola aqui do CEPA. Desceu de volta para Bebedouro e ficou no prédio do Colégio Santa Amélia e está lá até hoje, aguardando a construção de um prédio na Xandajaqueira. Então isso diminuiu, o impacto lá foi muito grande, porque diminuiu o quantitativo de alunos, diminuiu significativamente, que os alunos começaram a ficar inseguros e a migrar para outras escolas. A escola lá não tem estrutura para ser uma escola estadual para atender ensino médio. Então não tem espaço para laboratório de informática, não tem espaço para uma biblioteca, não tem espaço para aulas de educação física. Então, assim, desde então, toda a equipe lá do Bom Conselho, porque eu fiquei um tempo lá também nessa situação e sei até hoje, está enfrentando as consequências de ter sido obrigado a deixar um prédio que tinha toda uma estrutura. Para os discentes, os alunos, qual a senhora acha que foi a maior dificuldade naquele momento e até hoje? Olha, a dificuldade, a primeira é a emocional, né? De você com a sua casa, com o seu bairro, com a sua comunidade, você tem uma história. E de repente você se vê
vê até perdendo parentes, pessoas que entraram em depressão, o medo, as situações de perigo que começaram a acontecer na comunidade, porque foi sendo desocupado. E aí os alunos que tinham muito... A escola tem 144 anos. E aí a escola começa a perder aquela... meio que se perder assim na história, entendeu? E aí eles tiveram que sair, deixar, porque foram morar em outras comunidades, pessoas que nasceram e se criaram no Mutange, no Bom Parto, ali em Bebedouro, no sanatório. De repente elas tiveram que deixar suas casas, a sua comunidade e ir para uma comunidade totalmente diferente. Clima Bom, Eustáquio Gomes, Benedito Bentes foram se espalhando por aí. Além do fechamento, que a escola foi fechada, foi ter que ser realocada e tudo mais, o governo, a prefeitura ou qualquer outro órgão deu algum suporte, deu algum amparo ou não? Não, nenhum amparo. Nem a própria mineradora? Nenhum amparo. Nenhum amparo para a escola, nenhum amparo para os docentes. Eu mesma, para descer todo dia, passar por aqueles escombros para ir trabalhar, todo dia era um tormento para mim. Psicológico é uma coisa que ninguém vê, né? A gente não vê o sofrimento do outro, não sabe o que o outro está sentindo. Mas para mim era um tormento descer aquela ladeira do Calmon e ver aquele cenário de guerra. Todo dia aquilo. E pensar em tudo que a gente tinha vivido antes. Como era aquilo ali cheio de vida, com as pessoas, tudo funcionando. Então, assim, era um sofrimento muito grande. Eu não via a hora de não precisar mais descer para não estar. Todo dia era alguém futucando assim na minha ferida, sabe? Então, a mesma coisa que eu estava sentindo, eu tenho certeza que os pais, os alunos, os funcionários, que a maioria procura morar perto, ou já morava perto, queria trabalhar no Bom Conselho. Então, todo mundo estava vivendo isso. Vê só, aqui no CEPA. O CEPA está rodeado pelo Pinheiro e arrodeado por escombros. O que acontece aqui? É um ambiente vulnerável, porque adolescente é sem limite, né? Adolescente é sem limite. Então, eles querem explorar, eles estão com os hormônios à flor da pele. Então, eles têm envolvimento, às vezes, com cigarro, com droga, querem namorar. Então, assim, essa questão de ter esse ambiente aí de abandono, então, muitas vezes a gente vai buscar alunos que estão ali nos escombros. O batalhão escolar faz ronda e já livrou aluno de ser estuprado, já pegou situação de uso de droga. Então, assim, é um ambiente que está vulnerável. E os nossos alunos, quando ou sai mais cedo, ou não tem aula, ou chega no CEP e não entra na escola, que também acontece, muitas vezes vão se esconder ali naqueles escombros e muita coisa pode acontecer. Então, é risco. Eu acho que esse ambiente aí está facilitando muito a criminalidade, vamos dizer assim. O que a senhora acha que poderia ser? Acho que devia ter monitoramento de segurança, principalmente toda hora, porque inclusive à noite realmente já tiraram até iluminação, né? Não tem nem iluminação. Então, mas aqui como só funciona durante o dia, tinha que ter um patrulhamento constante ali para estar verificando aqueles espaços. Primeiro, lá em 2017, a gente tinha sofrido um tremor de terra, né? Eu acho que é uma escala de 3, escala Richter. Foi um tremor realmente que deixou várias casas ali naquela região rachadas e ninguém sabia qual era certo motivo, né? Primeiramente, a gente não tinha noção sobre a Braskem estar envolvida nisso. E o que passava na TV era que era um terremoto que tinha acontecido. Depois de uns anos se passaram, descobriram que foi a Braskem, com a extração de sal-gema na região, que desde os anos 70 vem fazendo essa extração de forma irresponsável. Como era a sua vida antes da Braskem?
Eu sempre morei lá naquela região do Bebedouro, desde criança, e eu estudava nas escolas que tiveram que ser abandonadas. Lá existia um posto de saúde, existia uma igreja, existiam as escolas. E depois que tiveram essa desapropriação dos terrenos, a rota dos ônibus começaram a ser mudada de rota, né? Os ônibus tiveram diminuição, apenas tem um ônibus para locomoção aqui na UFAL. Então, assim, em mobilidade urbana, eu fui afetado, um monte de gente foi afetada, inclusive tem várias pessoas que ainda moram nessas regiões, no Flechal de cima e o de baixo, e que é uma região abandonada, parece mais uma cidade fantasma. Não tem absolutamente nada lá, a não ser prédios abandonados. Alguém da Braskem se comunicou com você? Até o momento não. A gente se reuniu lá, todo mundo do bairro, né, do Bebedouro, na Associação dos Moradores, para tentar entrar com uma ação contra a Braskem, para ver se a gente é ressarcido, ou as nossas áreas também entram para o mapa de desapropriação. Só que até o momento foi um caso que não foi para frente. Todo mundo já tentou conseguir, mas a gente sabe que o processo judiciário contra uma empresa desse tamanho é muito difícil de correr. Qual o seu nome, sua idade, sua profissão? Meu nome é Davidson, atualmente eu sou estudante, faço estágio aqui no CECIT, aqui no CAGB, tenho 40 anos e Sua família descobriram que estava acontecendo com o bairro. o impacto, não me lembro, acho que foi em 2018 quando teve o primeiro terremoto. Nesse período eu estava dando banho na minha cachorra e eu senti só uma bala no portão, mas não senti tudo porque depois só senti aquele pessoal gritando na rua. Quando eu fui ver, estava todo mundo na rua, eu disse, foi um terremoto. Aí foi esse impacto que já começou aí a ter essa tragédia aqui que a gente até hoje está aí, essa repercussão todinha. Não, no começo não afetou muito onde a gente morava por conta da distância e a distância dos poços que tinha aqui na região. Quando logo foi atingido logo nesse primeiro período, foi aqui em cima do Jardim Acácia. Até um colega meu, ele morava aí e foi um dos primeiros a sair, mas com bastante luta para resolver sobre isso, porque o prédio dele rachou mesmo, teve rachadura, que era um prédio de mais de 40 anos de idade, já tinha, e não aguentou esse impacto. Foram os primeiros a acontecer. E aí isso começou devagarzinho, o impacto, todo mundo saindo da região, até chegar junto a Bebedouro, onde eu morava, né, atualmente, ali próximo ao cemitério, descendo a Aldeia do Calmon, na própria cidade do Calmon, e onde atingiu muita gente, assim, porque pessoas que há muito tempo moravam lá, por 40, 50 anos, teve que sair de sua casa, algumas pessoas realmente, não, o dinheiro que a Braskem que era para fornecer não foi um valor justo, para a pessoa não se locomover e comprar uma casa melhor. E realmente tem pessoas que tinham casa muito boas ali e não ganham um valor realmente que você poderia se locomover, ter uma casa confortável, né, que você tinha antigamente. Como atualmente minha mãe saiu da casa, a gente teve que passar alguns aperreios porque a casa da gente era grande, tinha como se acomodar, e na hora de fazer o aluguel, para arrumar a casa foi uma dificuldade, que a Braskem só queria pagar R$1.000 do aluguel só. Aí isso que a gente teve uma grande dificuldade para conta disso, mas depois com uma luta com o advogado, a gente conseguiu ela ressarcir só em um ano só o valor que estava passando dos R$1.000, e nisso, quando foi no próximo ano, ela cortou. Então aí já vem mais outra dificuldade. A gente está em 2023, minha mãe comprou a casa agora esse ano, em abril, e foi em 2022, 2021, pagou o primeiro ano, normal, em 2022 era não. Em qual ano você foi realocado? A gente saiu de lá no final de 2000, que virar 2021. Ficou naquela luta, aquele negócio da Polícia Civil, lá, lacrar, aquele protocolo todinho, até você arrumar como é o nome? O caminho da mudança. Também tem essa dificuldade que a pessoa também tinha de tentar arrumar o caminho desses caminhões para fazer a mudança, tudo agendado, tudo, entendeu? Isso que a gente teve esse impacto todinho. Até hoje, eu sinto muita falta,
Sinto muita falta do local que eu morava de infância. Todos os meus colegas, amigos, colégio que eu estudei, entendeu? A gente não tem mais, a gente não tem mais aquela proximidade com o pessoal, a gente vê o pessoal distante, muitas pessoas morreram, entendeu? Porque os colegas meus, depois que saíram daí, só vez eu vejo só a notícia. Fulano faleceu no grupo, fulano se suicidou, entendeu? Então, isso que aconteceu, esse abalo que aconteceu foi muita gente ali, ó. O que a gente tinha, as nossas lembranças que a gente tem, não tem mais. Então a gente perdeu que realmente a gente poderia se mudar de lá, mas ia ter a lembrança. Mas o bairro acabou. A gente vê, parece um cenário de guerra. Logo no começo, antes de todo mundo sair, a gente estava lá ainda. Mas a gente, o pessoal conseguiu primeiro sair, quando estava para casa da frente, tudo destruído. A gente contava uma guerra aqui e subir a ladeira para chegar aqui no farol, as casas tudo destruídas. Então a gente pensava que estava numa guerra, pronto, a gente estava numa guerra aqui. Tu frequentava alguma igreja? Tinha algum... Eu frequentava a igreja lá no começo, frequentava a igreja católica. Hoje é um ponto que eles estão querendo colocar um ponto turístico lá, né? Agora, por que tirou a igreja de lá? Se vão ajeitar para o povo visitar, né? A igreja de tradição tem que estar lá, a igreja de Santo Antônio, fica localizada na Praça Lucina, Maranhão, né? Em frente ao Bom Conselho também, que é um colégio também histórico, que acho que eu nem sonhava, muitas casas históricas que estão lá, que hoje em dia eu estou vendo que eles estão restaurando as casas. Sim, por que estão restaurando as casas? Restaurando as casas. Por que a gente não poderia ser restaurada? Para a gente morar lá. Eu poderia sair, morar de aluguel e restaurar a casa da gente. E o bairro não poderia ser perdido, mas hoje em dia a gente perdeu o bairro, entendeu? Se estão restaurando esses pontos históricos, eles vão deixar as casas. E ninguém saía, todo mundo morava num bairro normal. Aí hoje não, a gente teve que sair para outros bairros que a gente não conhece, ninguém sabe como é a dificuldade lá, as coisas, a gente já sabia tudo. Graças a Deus, me comprou o mais próximo possível e até, assim, consegui se adaptar. Logo no começo, ele estava com uma depressão incrível, logo no começo, aperreada, pensando por escutar uma zoada, que escutar uma sirene, qualquer zoada que você acontecesse, você pensava que ia cair a terra, né? Fazia esse maior medo em você. Como a gente teve esse tiro psicológico, ficou para tentar amenizar, porque a gente fazia isso. Todo mundo se juntava, todo mundo ali. Era quase todo dia, acontecia isso, por conta disso. Vocês imaginavam, logo no início, em 2018, que tomaria a proporção que tomou? Não, ninguém imaginava isso. Eu nunca imaginei. Eu imaginei sim, na época que só foi evacuado só os prédios aqui da Jardim Acácio que foi trincado, mas não essa proporção toda que teve. Essa grande proporção que hoje em dia abalou o quê? O bairro Pinheiro, Bebedouro, Mutange e o Bom Parto, um pedaço do Bom Parto, um pedaço bem grande, né? Que acabou até um ginásio bem recente, que era uma parte de lazer para a nossa comunidade aqui. E para o pessoal que realmente, não só da comunidade, mas sim de outros bairros, poderia se locar para esse ginásio, que eu acho que eu não tenho recordação. Era a estrutura oficial, então teve que ser desocupado, né? A gente agora aumenta o fluxo de trânsito, a gente, para você se locomover, não tem mais o percurso, a gente não tem mais o trem, que a gente poderia. Os outros municípios, que também dependia dele, como Satuba, Rio Largo, para vir para Maceió, não tem mais essa... Em relação ao ambiente escolar, você sentiu alguma diferença? Como foi? Sobre o ambiente escolar, quando já aconteceu isso, eu já não estava mais estudando lá no ensino médio, porque o ensino médio eu fiz aqui no CAGB, faz muito tempo já. Como eu falei, atualmente eu tenho 40 anos, então não abalou isso para mim no meu ensino escolar, mas abalou muitos para quem tinha filhos da idade que era para estudar. Foi um abalo muito grande. Com o meu sobrinho, a gente teve uma dificuldade para fazer a locomoção dele, para arrumar outro colégio para estudar e para transportar, porque como a gente morava no bairro e tinha colégio próximo, a gente levava a pé mesmo a criança, entendeu? Não tinha um gasto, mas com isso a gente teve que arrumar um colégio distante e ter gastos no financeiro para fazer a locação. Mas a gente conseguiu
com a advogada junto, conseguiu, acho que um ano também, fazer o transporte da criança, a Braskem pagar esse transporte. Mas depois disso ela cortou. Não estava mais recebendo esse negócio. Então foi a dificuldade que muita gente teve para estudo, como também pessoas de Bom Conselho, que morava próximo lá, e como Bom Conselho é um colégio antigo e estava com essa estrutura já fragilizada, teve que tirar o pessoal e locar aqui no CAGB. Então muitas pessoas, acho que muitos alunos desistiram por conta disso, porque tem que acordar mais cedo para pegar o ônibus que o governo estava fornecendo. Se você perdesse, você tem que se virar para vir, entendeu? Então tem pessoas que desistiram de estudar ali, entendeu? Porque tinha os colégios próximos, a gente tinha tudo próximo da gente, tinha mercado público, tinha posto de saúde, tinha colégios estaduais, colégios municipais, colégios particular. Então a gente ali, o bairro da gente era completo. O bairro da gente a gente não precisava se locomover para ir para outro bairro, tem que procurar a assistência pública. Aí já tinha ali mesmo, tinha. Então o que aumentou a dificuldade da gente foi essa, entendeu? E a história que a gente tem de infância, entendeu? A gente perde amigos que a gente conhecia há muito tempo, como vai lá com a depressão, ele já morreu pela depressão que passou a gente aqui, por essa tragédia. Assim, a tragédia aqui em si, acho que a própria empresa criou, porque até hoje eu não vi ceder nenhum pedaço de terra. Onde o canto que eu morava, eu não vi ceder um mato cair. Agora vi crescer mato e deixar o abandono lá, né? Fora as pessoas com isso, deixar até os animais. Realmente estou dando assistência que alguém possa doar, mas como é o nome? Adotar. Possa adotar. Mas por conta disso é muito difícil a gente ter contato com a empresa. Do que você sente mais falta? Que eu sinto mais falta, rapaz. Poucas palavras. Poucas palavras, sinto mais falta realmente de tudo ali. Dá a pessoa pensar em falar, pensa até em vontade de chorar, assim, porque eu fui morar lá, eu tinha 5 anos. Minha mãe ganhou aquele terreno do meu avô. Eu nem conheci meu avô. Meu avô entregou a ela e meu pai, junto com a minha mãe, construiu a casa. Do primeiro tijolo até terminar. A gente foi morar lá, não tinha nem portão a casa, entendeu? E ali a gente já conhecia o pessoal, como a gente morava um pouco mais longe, já tinha coisa ali, mas meu pai e minha mãe já moravam no bairro há muito tempo. Como ela casou com meu pai, essa parte a gente foi morar lá e voltei como tinha 5 anos de idade. Então, até os 5 anos de idade, até agora, a minha vivência foi lá em Bebedouro. Então, assim, eu sinto muita falta de tudo, das amizades, das lembranças que a gente tem lá, do que a gente participou, que viveu, dos colégios que a gente estudou. Não porque eu vim estudar no CEPA, mas eu passei o meu ensino infantil até o fundamental, foi todo lá, naquela parte. Então a gente teve posso dizer, a lembrança jogar no lixo, né? Hoje em dia, tudo que a gente participou e hoje, porque eu poderia voltar a minha lembrança, se eu voltasse para casa da minha mãe, passar lá um tempo, eu poderia relembrar a lembrança dos colegas, mas não. Todo mundo jogou tudo no lixo, porque quando a gente for olhar o bairro, não é mais o bairro. Porque se esse bairro não virar mais o bairro que era antes, virar um condomínio de luxo, vai ter mais lembrança pra gente? Não, né?